Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós, que Ele nos ilumine na manhã de hoje, para que possamos compreender a mensagem de Jesus, para aquecer o nosso coração, aquecer a nossa alma. E para iniciarmos, vamos então fazer uma prece, elevando nosso pensamento, nossos corações ao mais alto e agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos juntos desses irmãos abnegados que estão aqui nessa casa, preparando todo o ambiente, muito antes de nós chegarmos, fluidificando cada cantinho, para que possamos chegar e encontrar a harmonia que tanto precisamos. Mestre, agradecemos também pela dádiva da nossa vida, pelo nosso amparo, por nos iluminar, por nos encher o coração de coragem para enfrentarmos a nós mesmos, para que possamos vivenciar os seus ensinamentos em toda a plenitude. Agradecido assim, iniciamos o Evangelho da manhã. Bom, o tema da manhã é a influência espiritual. E como eu coloquei na terça-feira que nós tivemos aqui, a gente não pode começar esse tema de influência sem citar uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão, que é a questão 459. Acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar, né? Kardec questiona: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Os espíritos nos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Qual que é a resposta dos espíritos superiores? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. É bem profunda essa resposta, se a gente for pensar no tema influência espiritual, que eles estão nos influenciando muito mais do que nós imaginamos. Às vezes até entro nessa esquina ou desço mais uma quadra. Até num simples detalhe como esse, por essa resposta a gente pode imaginar que eles estão ali nos influenciando. Mas a influência que ele nos coloca aqui, que eles nos colocam, os espíritos nos colocam, ela é somente boa ou é somente má? Esse é um outro ponto que nós temos que pensar quando nós entendemos essa resposta. A influência, ela é positiva ou ela é de uma forma negativa? E já que eles influenciam, essa é uma outra questão. E já que eles nos influenciam, como que eu faço então para ter uma boa influência? Porque tanto a boa quanto a má a gente vai receber. E se eu quero ter uma proximidade com a boa, como que eu devo agir? Essa também é uma questão importante. Então, primeiro, eles nos influenciam? Sim. Segundo, é bom ou má? Tanto uma quanto a outra nós iremos receber. Então, como é que eu faço para estar sempre ligado com aquela influência boa, com aquela influência positiva? Aí a gente vai avançando nos estudos, a gente vai entendendo o Evangelho, a gente vai observando a vida de Jesus, observando a vida dos que nos antecederam e seguiram os passos de Jesus, assim como São Francisco de Assis, que hoje, dia 4 de outubro, a gente está comemorando a data do seu desenlace, do seu retorno à vida corporal. Observando também a vida de Kardec, que não podemos esquecer que ontem, 3 de outubro, foi aniversário de nascimento de Kardec. Então, um mês bem festivo, se a gente for pensar nessa questão outubro, né? A gente pega a folhinha, quando começar a sair a folhinha em 2026, alguns de nós já pegam a folhinha para fazer o quê? Deixa eu ver quando vai ser os feriados, né? Para ver o que eu consigo emendar. Só que a gente deveria pegar essas folhinhas e olhar essas datas importantes na história. E pensar o seguinte, né?
Nesse dia eu não posso esquecer de fazer uma prece para São Francisco. Nesse dia para Chico Xavier, nesse dia para Kardec, no mínimo nesse dia. E a gente esquece disso, né? E a gente se preocupa com o feriado. Mas voltando ao tema, se eu sei que recebo a influência e ela pode ser boa ou má, a questão é como que eu faço então para ter mais influência positiva e menos a negativa, que é certo líquido, teremos as duas. Mas como que eu faço para me aproximar mais? E estudando, a gente começa a entender que tudo se inicia onde? No nosso pensamento. Isso já não é uma questão só de religião que o Espiritismo nos coloca. Isso é até uma questão da ciência, a tão chamada física quântica, que fala o seguinte: meu pensamento gera o quê? Meu sentimento. Quando eu sinto, eu entro num estado vibratório. Meu corpo é um campo eletromagnético, eu começo a vibrar com o meu pensamento e o meu sentimento. Essa vibração é que faz com que eu atraia aquilo que eu estou pensando e sentindo. Se eu só pensar e não sentir, não vai ter a vibração, não vai ter essa conexão. Por isso que não adianta a gente só pensar no bem. Nós temos que sentir o bem. É aí que a gente entra nesse estado de atrair aquilo que nós queremos. Então, tudo se inicia no nosso pensamento. Mas quem que diz isso? Se nós pegarmos um livro, que uma outra vez que eu estive aqui, eu falei bastante desse livro. Eu fiz uma apostila, porque eu gosto de escrever, rabiscar, pintar, faço minhas anotações, e o livro fica muito pequenininho em espaço. Então, na apostila eu consigo explorar mais essa questão. O livro é Pensamento e Vida, é de Emmanuel, de Chico Xavier. O prefácio dele é de 1958. Então, lá em 58, Emmanuel já nos chamava a atenção quanto ao nosso pensamento. E na introdução desse livro, tem uma frasezinha lá de Emmanuel. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Que vida que eu estou procurando? É aquela que eu estou constantemente pensando. O que eu estiver constantemente pensando é o que eu estou manifestando aqui, nesse campo físico-visual nosso. E isso não é só uma questão de religião. A própria ciência já vem falando isso. Então, nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Por que esse através do reflexo de nós mesmos? Aquilo que eu penso, eu estou criando, mas principalmente aquilo que eu estou sentindo é o que eu estou fazendo manifestar aqui. Então, se eu quero uma influência espiritual positiva, estar mais em proximidade com os bons amigos, estar mais próximo desses espíritos que nos acolhem, que nos amparam, que nos protegem, é tão simples. É só eu me ligar em pensamento, através de uma prece, através de uma oração, através do constante esforço de puxar o meu pensamento para aquilo que eu tenho que pensar. Henry Ford, ele dizia o seguinte: pensar é o trabalho mais difícil que tem, por isso que poucos se dispõem a fazê-lo. Quando eu vi essa frase, eu fiquei pensando, mas puxa vida, pensar é tão fácil, né? Basta eu estar sentado fazendo qualquer coisa, lavando uma louça, o pensamento vai, né? E realmente, pensar é fácil. É que nem uma bicicleta sem freio na descida. Vai que é uma beleza. Mas pensar o que eu tenho que pensar, aí é um trabalho. Aí requer energia, requer esforço. E aí que nós encontramos as nossas verdadeiras dificuldades. Ou melhor falando, nossos verdadeiros desafios. Eu venho assim, quando tenho oportunidade de falar, sempre colocando o seguinte, nessa questão de pensamento e tudo mais, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós usamos.
O joguinho de palavra, ele é muito perigoso se nós não soubermos usar ele. Que nem a palavra difícil, que todos nós falamos. Ah, mas perdoar é difícil. Amar aquela pessoa é difícil. É tão difícil a transformação nossa. Ah, nossa reforma íntima é difícil. Pensem comigo. Quando nós pronunciamos essa palavra difícil, nós não só falamos, nós também sentimos algo. E o que nós sentimos quando pronunciamos a palavra difícil? Que é como se tivesse um muro intransponível à nossa frente. Que a gente não vai conseguir transpor esse muro. É difícil, eu não consigo. Agora, se trocarmos a palavrinha difícil pela palavrinha desafiador, é um desafio amar aquele meu irmão, é um desafio perdoar aquela pessoa que me trapaceou, é um desafio essa tal da reforma íntima. A energia é outra da palavra. O nosso sentimento, ele se transforma de algo que nos coloca numa condição, não tem o que eu possa fazer, para algo que só depende de mim. Pergunte para um atleta olímpico se ele acha as coisas difíceis ou desafiadoras. Conquistar uma medalha olímpica é difícil ou desafiador para o atleta? Eu tenho certeza que ele vai falar que é desafiador. Porque se ele falasse que é difícil, nem lá ele estaria disputando. Porque quando ele coloca desafiador, ele sabe que depende dele. Acordar enquanto todo mundo está dormindo para treinar. Permanecer no treino enquanto todos estão se divertindo. E dormir mais tarde, ou talvez mais cedo pela disciplina, por uma questão de querer conquistar aquilo. Então ele vê isso como um desafio. Ele não coloca a palavra difícil, pelo menos é assim que eu entendo. Porque se ele colocasse, ele não daria esse passo. Então esse joguinho das palavras é muito importante a gente observar. Porque não é só a palavra em si, é o nosso sentimento que carregamos quando falamos esta palavra. Então vamos mudar o difícil por desafiador. E a gente vai ver que a gente vai ter mais energia, mais vontade de continuar nessa luta. Porque se a gente coloca tudo como muito difícil, a gente vai acabar desanimando. Porque é difícil. Eu vou desanimar. Para que eu vou me esforçar? É difícil, eu sei que eu não vou conseguir. Isso tudo está onde? Aqui, na nossa mente, no nosso pensamento. E a gente não dá bola para esse detalhe. A nossa vida é feita de detalhes. Quando nós começamos a observar os detalhes, é ali que a gente dá a nossa mudança, o nosso salto quântico, como se diz, nos detalhes. E o pensar é um simples detalhe. A gente já parou para imaginar que tudo o que existe, antes de existir nessa questão física, antes de existir aqui, que eu posso ver, seja a parede, seja o ventilador, seja o que for, antes de existir aqui, existiu na mente de alguém. Então a nossa mente cria. Isso não é só a religião que fala, a própria ciência já está nos falando isso. Emmanuel já colocou isso para nós lá em 58. Então, temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento e começar a pensar o que tem que ser pensado. E o que tem que ser pensado para aqueles que começaram a tocar? Nós começamos a tocar no Evangelho. Não o Evangelho livro, o Evangelho vida de Jesus. E quando nós começamos a tocar na vida de Jesus, nós temos que procurar manter o nosso pensamento nessa estrada, porque nós sabemos que é a estrada segura. É a estrada que vai nos dar o quê? A paz de coração, que vai nos dar o quê? A consciência tranquila, que vai nos dar o quê? A influência positiva. Se nós não cuidarmos do nosso pensamento, como que eu quero ter uma influência boa? Se quando eu vejo aquela pessoa que não me agrada muito, e aí aquele coração começa, aquele sentimento, mas esse rapaz vai ver,
Mal perde por esperar, né? Eu ainda pego ele. Como que eu posso querer uma influência boa se eu ainda vibro nessa questão da vingança? Ainda eu me melindro quando alguém me aponta uma verdade. Ah, Marcos, você é muito orgulhoso. Se eu me melindro, como que eu posso querer uma influência positiva? Porque esses sentimentos, ele nos atrai quem? A influência menos feliz. Que aí é aquela questão, não sei vocês, comigo pelo menos é assim. Quando eu deixo o meu pensamento passear, vagar, nessa questão de algo menos feliz, eu fico lá horas. E se eu não tomar cuidado, não puxar a rédea e colocar ele para cá, aonde eu quero de verdade, não tem fim. E quando eu começo a trazer para cá, não dá nem 30 segundos, ele já volta para lá. Por quê? É o que eu estou viciado a fazer, é o meu hábito. É o meu hábito do quê? De dramatizar as coisas, de achar que tudo é difícil, que eu tenho que ser o centro de tudo, que nada pode me contrariar. É um hábito que eu criei nas minhas vidas sucessivas. E se eu não começar a mudar esse meu estado mental, como que eu vou querer uma influência boa, uma influência amiga junto de mim? Eles não vão nos abandonar, isso é fato. Mas eles também não podem fazer nada se eu não quero. Então, tudo depende de cada um de nós. E a escolha é nossa. Se nós vamos ter uma influência boa ou não, a escolha é nossa. A escolha do quê? Do que eu quero pensar. Do que eu quero manifestar na minha vida. Uma pessoa que só pensa em doença. Você conversa com a pessoa conhece a bula de remédio. Efeitos colaterais. Ah, esse remédio é muito bom para isso. Você fala, estou com uma dor no pescoço, mas é mais para cima ou é mais para a costa? Não, porque se for mais para cima, é tal remédio. Porque se for um pouquinho mais para baixo, não é outro remédio. Mas aí você vai ter um problema, porque vai dar um efeito colateral, vai te pegar o estômago. Então você também já compra esse remédio que vai te... A pessoa não é médica, mas ela sabe tudo. Por quê? É isso que ela vive pensando. Ela vive vibrando no quê? Na doença. Vamos lá, Emmanuel nos fala, nosso pensamento cria a vida que procuramos. Se a pessoa só está falando de doença, o que ela está procurando? Se não a doença. E o que ela vai ter? Mais dias ou menos dia? A doença, é certo líquido. Não estou desejando mal. É uma questão de causa e efeito. É uma lei natural. Aquilo que eu penso, eu me atraio. Por que não começarmos a pensar então no amor, na bondade? Existe um livro, ele não é espírita, é Super Cérebro. É um livro mais científico assim, é de um médico, um pesquisador lá dos Estados Unidos, mas tem em português, é fácil comprar. Super Cérebro. Vale a pena a leitura. E nesse livro, ele coloca, o médico que escreveu, na questão da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É quando uma pessoa sofre uma lesão no cérebro, ela perde parte dos seus neurônios. Vamos pensar um AVC, alguma coisa assim. Ela perde parte dos seus neurônios. Ou seja, fica comprometido o movimento, tudo mais. E os médicos de antigamente, eles não acreditavam, eles não admitiam que era possível criar novos neurônios. Então, eu tenho X tantos de neurônios. Perdi com uma lesão, não se cria mais. Perdeu, perdeu. E a ciência avançou e descobriu que, sim, é possível criar. Os nossos neurônios, a gente pode criar novamente. E a gente pode modelar esses neurônios. Então, uma pessoa que teve um AVC, isso é estudo científico, está lá no livro. Ela perdeu o movimento do braço. Então, o que eles foram fazendo com essa pessoa? Induzindo essa pessoa a pensar que ele estava fazendo as atividades normais que ele usava a mão direita, por exemplo. Escovar o dente. Então, na sua mente, ele se via escovando o dente, fazendo as coisas normais com a mão que ele perdeu o movimento.
aos poucos ele foi conquistando novamente o movimento. Isso é a neuroplasticidade. Ele transformou aqueles neurônios naquilo que ele queria. Nossos neurônios são plásticos, modeláveis. O que eu estou querendo dizer? Se por uma questão física eu consigo transformar os meus neurônios e agir, o meu corpo físico agir de uma forma, por que não? Essa palavra não existe, eu acho, tá? Por que não aplicarmos isso então à moralplasticidade? Né? Modelar a minha moral como deve ser. Como que eu faço isso? Usamos a mesma técnica. Não gosto muito daquele meu irmão, tenho uma contrariedade grande com ele. Por que não pensar então que estou lá na Praça da Bandeira, sentado, e ele passa por ali, e a gente senta naquele banco, e ficamos ali conversando, mas de uma forma harmônica. Será que eu não estou criando uma realidade para daqui a algum tempo a gente possa ter um encontro amigável e se reconciliar? Porque Jesus falou, reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. E esse a caminho não seria durante esse nosso período reencarnatório aqui? São questões para a gente pensar e questões que a gente não pensa. Porque são questões que nós temos. Temos é uma palavra meio difícil, né? Meio pesada, né? Mas são questões que nós precisamos nos ater para justamente aproveitar essa bênção que Deus nos deu de estarmos aqui novamente. E não simplesmente passar por aqui mais uma vez e sair daqui dramatizando, reclamando que não tivemos oportunidades ou que perdemos oportunidades. E dentro disso daí, a gente tem que ter muito cuidado com aquela questão da culpa. Porque a culpa não nos ajuda, não nos fortalece. A culpa, muito pelo contrário, ela nos faz parar. Então, se fizermos algo de errado, que é natural, se ainda vamos fazer, é natural. Não estou falando que a gente pode fazer, não tem problema nenhum, não é isso. Mas é natural no nosso estágio evolutivo errarmos, nossos pensamentos desviarem. O que não podemos fazer é sentir satisfeito do jeito que está, ou impotentes. Estamos aqui para começar a, no mínimo, dominar os nossos pensamentos e começar a agir conforme o Evangelho nos recomenda. Então essa questão da influência espiritual, ela é uma questão bem, pelo menos para mim, bem fundida com a questão do pensamento. E simples, assim como todo o ensinamento de Jesus, simples. Se eu quero ter uma influência boa, vamos pensar. Mas pensar não é suficiente. Eu concordo. Pensar não é suficiente, mas é o primeiro passo. Porque quem constantemente pensa no bem, automaticamente age no bem. Isso é natural. A pessoa vai começar a se envolver, pensar, sentir tanto aquilo, que naturalmente ela vai começar a agir. Então o primeiro passo é o pensamento. Vamos pensar nisso tudo, nesse final de semana, né? Hoje acaba uma semana, começou essa semana no mês de outubro, daqui a pouquinho já é janeiro. Esses dias eu entrei no mercado, estava cheio de panetone. Eu falei, nossa, mas setembro, panetone, daqui a pouco vai ser dezembro, vai ter ovo de Páscoa. Né? O pessoal está tão acelerado com as coisas, que em dezembro, que era para ter panetone, vai ter ovo de Páscoa. E a gente está nessa ansiedade de querer o depois, e a gente esquece do agora. Nós temos que viver esse nosso momento agora. E é o agora que nós temos para justamente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa influência. Que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ilumine, que Ele possa amparar nossos corações, nos dando força, nos dando bom ânimo. E para a gente então concluir, vamos manter nossas vibrações, nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez a Jesus, aos bons amigos da casa, por todo o amparo, por todas as bênçãos, que eles nos fortaleçam para que possamos vencer a nós mesmos, para que possamos ter a disciplina com nossos pensamentos,
que possamos pensar a todo momento e sentir, vibrar nessa energia do Evangelho, vivenciando as recomendações de Jesus, que é amarmos-nos uns aos outros. Senhor Jesus, muito obrigado. Aos bons amigos da casa, muito obrigado. E pedindo licença, encerramos o Evangelho da manhã. Muita paz a todos.